Vamos para a parte aqui estrutural, a parte técnica, né? O que que a gente vai fazer aqui com essa parte técnica? Que H1, H2, qual que deve ser a ordem aqui. Para quem não sabe, quando a gente cria um conteúdo dentro do WordPress ou num site qualquer, esse, deixa eu pegar aqui, melhores cadeiras, cheio de busca de melhores no computador. Quando a gente coloca aqui, ó, tem uma coisa que é a estrutura do texto. Quando o Google ele entra na página, ele não lê o texto, ele lê isso daqui, ó. Então aqui a gente tem várias tags: H4, H3, H2, H1. O que que significam essas tags? Essas tags elas significam ordens de prioridade. Deixa eu botar aqui embaixo para a gente. Elas significam, ó, tags significam ordens de prioridade. Quanto menor for o número mais prioritário é, beleza? Então, ó, se eu tenho H1, H2, H3, H4, o Google ele vai priorizar, ele vai entender que é mais importante. Deixa eu só botar aqui um P de parágrafo. Ele vai entender que é mais importante o H1 do que o H2. Ele vai entender que é mais importante o H2 do que o H3, em termos de prioridade. Em termos de, olha, eu quero que você priorize o H1, eu quero que você priorize o H2. Eu escrevi 1000 palavras, mas dessas 1000 palavras eu tenho 3 H2. Então, isso significa que esses itens que estão em H2 estão destacados dentro do texto. Então, ele vai. É como não, né? É um cabeçalho. O H é de heading, que é cabeçalho. Então, isso aqui é essencial colocar dentro do texto na ordem hierárquica certo, beleza? Então, o primeiro, normalmente, o título, o padrão do WordPress, ele já vem com H1, dependendo do tema. Ou ele vem H1 ou ele vem H2. Se você não tiver H1, não tem problema. Por quê? O que ele vai contar é o número menor. É o que vai diferenciar do P. O P é todo o texto. Todo o texto entra como P. Tá vendo aqui, ó? P, ó. Isso inclui apoio da lombar. É o P, que é o parágrafo. Então, quando você não faz esse destaque, não diferencia um do outro, ele não consegue entender que, por exemplo, esse item aqui, ele é mais prioritário do que esse item aqui. E acaba não conseguindo fazer uma leitura correta da página, o que é muito ruim, porque ele não sabe o que priorizar. Então, todas as vezes quando a gente for colocar o texto, a gente vai colocar da seguinte forma: que a gente pegar o texto, colar dentro do WordPress, automaticamente vai vir tudo com P. Aí a gente vai vir colocando os H2 e os H3. Os H2, eles são. O H1 é só para o título, tá? Então pode esquecer ele que ele não vai entrar no meio do texto, só para o título. Os H2, eles vão ser todos os tópicos que vão ter dentro do texto. Todos os tópicos. Por exemplo, review produto 4, H2. Entendeu? Review produto 2, produto 3, tudo H2. Porque a gente vai conseguir, dessa forma, passar para o Google que eu estou priorizando esse produto. Entendeu? Por exemplo, iPhone 12, iPhone 13. Então, ele vai entender que esse texto aqui, ele tem um destaque que essa seção, ela está falando do iPhone 12. Que ela está falando do iPhone 13, que ela está falando da cadeira X, ela está falando do fone de ouvido Y. Entendeu? Precisa. E aqui dentro, a gente vai entrar tudo com parágrafo, com P. Caso, em alguma circunstância, exista a possibilidade de criar uma subseção, que nesse modelo de texto aqui não é necessário, a gente vai colocar um H3 aqui dentro. Deixa eu pegar um exemplo aqui que tenha H2 e H3. Deixa eu pegar aqui por exemplo, ó, o que é SEO? O que é SEO, eles devem ter feito um texto bom, não é possível. Ó, esse daqui, ele é H1, pelo menos deveria. Ó, H1, beleza? É o título, H1. Quando a gente vai descendo aqui, esse aqui já vai ser H2, tá vendo? H2.
Agora, o que entrar abaixo dele e fizer parte dele, vai ser H3. Isso aqui é H2, que é uma seção, sabe? Um tópico. História da SEO. Vamos descer mais aqui, Paraná. Esse aqui é H3. Mudanças do algoritmo, entendeu? Mudança. Então, ó, a gente tem lá o nosso H2, que é a história do SEO, e aqui dentro, que é a mudança, ela faz parte da história, né? Mudou. Então, H3. Isso o Google consegue entender. Primeira atualização do algoritmo que mudou o SEO, H3. Beleza? SEO morreu? H3. Como o Google funciona? H2. Já está mudando o tópico, né? Aqui está mudando. H2. Aparecer no topo da primeira. H3. Vamos descer mais aqui, ó. Algoritmo e atualizações. 3. Panda, pá, Penguin. Vamos ver aqui mais, ó. Tá, H3, H3. Esse daqui, ó, H3. RankBrain H3. Tá falando dos algoritmos, né? Das atualizações do algoritmo. Então, tudo H3, ó. Tudo H3. H3, H3. Pô, H3, atualização. Tudo H3. Vamos ver se a gente pega um outro tópico grande. Link spam, tudo H3 isso aqui. De repente até um H4 cairia também. H4. Porque é um subtópico do subtópico, né? Então, aqui tá 4, 4. Que isso, gente? Tem mais tópico não nesse texto? Quais fatores de ranqueamento? Porra, o texto é grande. Aí, ó. Por que SEO ainda é relevante? Aí vai vir 2 de novo, que é um outro tópico começando do zero, né? Então, cada vez que ele vai segmentando, a gente vai colocando H2, H3, vai subindo, né? Vai subindo a prioridade. Porque dessa forma a gente consegue indicar para o buscador o que que a gente quer que ele foque. Eu não quero que ele foque, por exemplo, na palavra conteúdo. Eu só estou dizendo para ele que a palavra conteúdo é uma seção que está dentro do SEO homepage. Mas o que é mais importante é a gente entender que existe uma ordem de prioridade, que os Hs fazem essa ordem de prioridade, entendeu? Porque quando ele for fazer a leitura, ele vai conseguir ler, ele vai começar a ler de baixo para cima. O que é um número menor, ele vai considerar que é o mais prioritário. Então,